Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Seja muito bem-vindo. Você nos acompanha pela rede Jovem Pan News no rádio, pelo canal Jovem Pan News na sua TV por assinatura ou pelo Panflix ou ainda o canal Jovem Pan News no YouTube. Vamos juntos nesta próxima meia hora discutindo inovação, tecnologia e os impactos do nosso mundo cada vez mais digital sobre as nossas vidas. Hoje o tema principal dessa nossa conversa é a indústria automotiva. O que está mudando? Qual que é a grande inovação nesse setor? E eu acho que a gente não tem como discutir esse setor sem duas coisas. A primeira delas é falar sobre os veículos elétricos que estão dando muito pano para manga. E a segunda é trazer aqui o cara que sabe mais do assunto do que qualquer outra pessoa, que é o Alex Rufo, nosso convidado de hoje. Mas antes, vou cumprimentar o meu parceiro André Miceli nesta nossa ponte aérea, hoje a ponte aérea de fato, lá do Rio de Janeiro. Fala, velhinho, você está aí no seu veículo elétrico? Olha, Carlos Aros, eu não estou no meu veículo elétrico, eu estou só no meu escritório, mas vim para cá num veículo a combustão, meu amigo. Você e boa parte das pessoas que se deslocam aqui no Brasil ainda com os veículos a combustão. E aí tem gente fazendo apostas de que a transição vai ser de pronto, que é muito mais vantajoso, a gente vai no shopping, no supermercado, aí começam a sair as pesquisas falando que o custo, isso e aquilo, mas a gente sabe que não é bem assim e a gente vai explicar o que está rolando nessa indústria. Mas antes, André Miceli, eu quero fazer uma pergunta para você. Será que este vai ser mais um segmento no qual os chineses vão usurpar o protagonismo dos outros países? Olha, Aros, eles estão jogando bastante pesado em diversos aspectos. Há indícios claros da mão do Estado chinês. Houve uma iniciativa ali na segunda metade da primeira década dos anos 2000, quando a China se deu conta de que não poderia competir com os veículos a combustão alemães, americanos, italianos, e tampouco com os veículos híbridos que estavam ali sendo dominados pelos japoneses, e ela fez uma aposta alta nos veículos 100% elétricos. E aí é que chega a história de entender como é que a gente alcançou esse ponto em que a gente tem um investimento pesado em tecnologia, e aí a gente está falando de algumas tecnologias muito específicas, e nesse caso as baterias protagonizam esse momento. A disputa por quem consegue ter uma bateria com maior autonomia, com melhor eficiência energética, com mais alto grau de segurança. E esses são talvez os três pontos focais dessa indústria. O quarto seria o custo, conseguir fazer tudo isso a um baixo custo. Mas a gente precisa voltar algumas casas e entender como é que tudo isso caminha. E aí é neste ponto que eu convoco o nosso amigo Alex Rufo, comentarista do setor automotivo, de esporte a motor aqui na PAN, apresentador do Máquinas na PAN. Alex, eu começo primeiro agradecendo você por estar aqui com a gente e perguntando o seguinte: em que momento da história nós alcançamos essa discussão nesse nível de maturidade em que a gente tem algumas coisas acontecendo em paralelo? E aí eu queria a tua análise sobre. Claro. A primeira delas, eu já comentei, é a indústria se mobilizando com investimento em desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento. O segundo aspecto é o âmbito regulatório. A gente tem discussões em diferentes fóruns no mundo todo acontecendo, visando entender como é que a gente faz essa transição para a frota mundial de veículos, seja para o híbrido no meio do caminho e depois o elétrico, qual o modelo de elétrico e por aí vai. E, num terceiro ponto, o interesse do consumidor. E aí aqui a gente tem que colocar um asterisco dizendo: ainda é um produto para poucos em alguns países, para não dizer na maioria dos países, mas isso vem mudando. Como é que a gente chegou nesse estado de coisas para estar hoje aqui discutindo a revolução dos elétricos no Sociedade Digital, Alex? Aros, primeiramente é um prazer estar aqui no programa. O que a gente vê hoje é a invasão chinesa
global. E como o Miceli muito bem colocou, é muito difícil para esse chinês ele competir com a Alemanha, competir com França, competir com tantos outros países, com a própria Volkswagen ou com Mercedes, que já tinham esse desenvolvimento a combustão há muito tempo. O que eles fizeram? Eles desenvolveram o 100% elétrico, criando um parque industrial muito grande para baterias, para tecnologia, e o chinês, o que ele não tem, ele compra. Então ele trouxe, como o André comentou, um cara da Audi, ele trouxe caras da Mercedes, da GM, e começou também a fornecer equipamento para esses caras. Então hoje a China, além de produzir baterias em larga escala, que é isso que pode reduzir o custo do carro 100% elétrico, até porque 50% praticamente de um carro elétrico é o custo das baterias, né? O maior exemplo que a gente tem aqui no Brasil, que é muito claro isso, é o Kwid, um dos carros mais baratos que a gente tem no Brasil, por volta de R$70 mil, e o Kwid E, que é a mesma coisa, só que com bateria, ou seja, um carro elétrico, 150, a mesma coisa. Pausa para esse momento. O carro mais barato que a gente tem no Brasil, R$70 mil. Só queria, que é um carro... Só queria fazer o que a gente chama de disclaimer. Carro de entrada. Não existe mais o carro popular, mas é o carro de entrada. A mesma coisa da Kawasaki, que é o iCar. Então, esses carros, eles começam com 150 mil e depois passam muito de 250 a 300 mil. Ainda está fora do nosso alcance. Então, voltando a falar da China, como que eles trabalharam globalmente e como que essa história deles aqui no Brasil. Globalmente eles fizeram isso. Começaram a lançar, quando a Toyota foi a primeira a lançar um carro híbrido Prius há décadas atrás, eles já começaram o desenvolvimento de baterias elétricas para lançar no futuro, e esse futuro chegou já faz 5 anos, o carro 100% elétrico. Um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de consumidores, eles têm escala. Então eles conseguiram trazer escala, e essa escala, que virou uma coisa global, por eles terem feito essa invasão como uma guerrinha do War, né, aquele jogo de tabuleiro do War, eles foram dominando territórios, e onde eles não entravam diretamente, eles passaram a entrar com tecnologia. Foi aí que eles começaram a fornecer e fabricar, não só fornecer tecnologia, como fabricar baterias para a GM, para a Volkswagen, para a Mercedes. Então, com isso, eles vão crescendo. Aros e André, aquela velha história, é mais fresquinho, vende mais porque é mais fresquinho, a história da Tostines, né? Ou é fresquinho porque vende mais? Vende mais porque tem volume, e esses caras fizeram um planejamento estratégico. Vamos trazer isso para o nosso território, para o Brasil. O crescimento ele foi muito grande. O brasileiro, o consumidor brasileiro, ele é ávido por novas tecnologias. Vocês já cansaram de falar aqui, inclusive, que o Brasil é um celeiro muito forte de clientes para celulares. O celular, quando é lançado globalmente, o lugar onde mais vende, se não é o segundo ou terceiro lugar onde mais vende no mundo, é o Brasil. O Brasil gosta de novidade, gosta de novas tecnologias e gosta também de mostrar para o vizinho que ele tem essa tecnologia. Ô André, aí a gente tem aquela questão de como cada país vai se regulando e se organizando para isso. E é nesse ponto que a gente sempre fala aqui. Eu me lembro que, acho que foi ano passado, a tua memória é melhor que a minha. Não sei se foi ano passado ou no ano anterior, nós fizemos um programa falando sobre hard techs. Eu acho que foi 2020, a gente pegou a onda dos desafios da pandemia, as oportunidades que a pandemia trazia e etc., e nós falávamos sobre como o Brasil poderia desenvolver tecnologias e trabalhar com alguns objetos de pesquisa para, em 2 ou 3 anos, protagonizar um cenário em que os nossos vizinhos não estariam olhando, né? A gente falou sobre os chips naquela ocasião e demos vários outros exemplos. Esse aqui é mais um caso em que o Brasil poderia estar protagonizando isso. A gente tem algumas startups que olham para esse cenário. Eu cheguei a conhecer 1 ou 2 aqui em São Paulo. Em Santa Catarina tem um polo interessante de startups que focam na indústria automotiva e que pensam os elétricos, e algumas até olhando automação e tudo mais. Mas a gente, de novo, fica olhando e importando tecnologia para montar por aqui. E essa é a grande diferença, e a tua fala inicial deixa isso muito claro, né, André? Essa é a grande diferença da postura dos chineses, que de novo estão colocando as empresas deles na frente de qualquer ranking quando o assunto é o desenvolvimento de veículos elétricos,
porque eles entenderam que eles podiam aprender com o que o mundo está fazendo, trazer para dentro de casa e aí, por meio de políticas de incentivo, por meio de uma base de pesquisa forte, desenvolver o setor dentro de casa. É uma questão estratégica, é uma escolha que cada país faz, né, André? Pois é, Aros. Na época, nós até conversamos com o então ministro Marcos Pontes e fizemos esse tipo de questionamento sobre o que o Brasil poderia fazer ou pode fazer para não perder essas oportunidades, que certamente vão se apresentar com frequência a partir de agora. Então, vê bem, quando a gente olha o que acontece em relação à China, a gente percebe o Estado cuidando da oferta, com incentivo à produção, da transferência tecnológica, trazendo empresas do exterior para que parte da sua cadeia de suprimento fique na China e a partir daí haja esse processo de transferência, cuida da demanda com incentivos para o lado comprador, faz acordos multilaterais para tratar das exportações, então também está olhando para a demanda. Todos os pontos, Aros, estão em alguma maneira endereçados. E aqui no Brasil a gente não vê esse tipo de coisa acontecendo com frequência. Vai ser, claro, muito difícil para o Brasil jogar esse jogo dos veículos elétricos ou dos veículos autônomos quando a gente está pensando de colocar um carro na rua. Mas existem outros veículos elétricos que vão dar suporte, as motos, as bicicletas elétricas, os eVTOLs, aqueles veículos, os pequenos drones. A Embraer tem feito isso nesse caso, pensando nos aviões. Mas, assim, esse mercado inteiro de elétricos é muito grande e a gente ainda tem oportunidades, se não para cuidar de nichos específicos, quando a gente fala dos veículos de uma maneira mais ampla, para olhar para parte dessa cadeia de suprimento, que pode representar um diferencial importante para as empresas brasileiras, para os empreendedores, para que nós não sejamos apenas um polo de programadores. Falta essa mão de obra aqui, ainda assim a gente consegue explorar um pouco desse mercado, mas nem perto do que seria possível, ainda mais com esse olhar mais amplo. Agora quero perguntar, Aros, para o Rufo, você fez um contexto importante para ele trazer o panorama até aqui. E eu quero ouvir dele a partir daqui. O que você espera, Rufo? O que você tem visto pelo mundo em relação aos veículos elétricos, pensando nessas alternativas, pensando na massa, pensando no consumo? Como você acha que deve se configurar esse mercado? Vai ser um mercado de luxo efetivamente, ou a gente deve encontrar a popularização desse tipo de oferta com o tempo e, se isso acontecer, se ainda demora? André, a resposta para a tua pergunta é exatamente um documento que eu estou produzindo aqui para a Jovem Pan, pautado pelo meu querido Carlos Aros, que me deu essa ideia de envelopar tudo que eu vi em Londres, Amsterdã, São Francisco, Nova York e Paris num programa só, lógico, o Brasil num programa só. Então eu vou dar um pitaco de cada uma dessas coisas e ver como que eu vi lá fora esse cenário e como eu vejo aqui no Brasil. Vamos começar por Nova York. Nova York existe um subsídio do governo, principalmente para os pontos de recarga, que esse é um grande problema do cara que compra um carro ou elétrico ou até mesmo híbrido. Então existe um subsídio, o governo, não só o governo do estado, como também o município, ele entra com uma verba para colocar esses pontos e ele consegue ter captação de recurso através de patrocínio. Então aquilo fica custo zero para o consumidor e ali tem uma plaquinha, como eu vi no Central Park, uma fileira enorme antes e do lado de dentro, patrocinados. Então, na parte interna do Central Park, você tem todos esses pontos de recarga para o serviço do Central Park, pessoal de serviço. Do lado de fora, para o usuário comum. Outra vantagem, você tem vagas específicas e nos melhores pontos para quem tem carro 100% elétrico. E a gente sabe que Nova York é um absurdo o custo de estacionamento. Vamos para Amsterdã. Amsterdã, o forte deles é a mobilidade de transporte público 100% elétrica. Então, como a cidade já tinha esse DNA de emissão zero, que vem de lá de trás, com os moinhos e depois com as bikes, então eles já tinham isso dentro do DNA deles, dentro dessa conscientização. Mas faltava ainda o transporte público. Então, hoje, todos aqueles trams, né, que são os bondes elétricos,
ônibus e trens e até mesmo barcos que havia ali pelo Rio Amistel já estão se eletrificando e também com subsídio e apoio do governo. Londres, um caso bem específico... Alex, deixa eu só te interromper aqui. Você falou dos barcos e aí tem um aspecto interessante. Eu cheguei a conversar com um representante da indústria e ele dizia assim para mim, Aros, a nossa ideia muitas vezes tá concentrada, né? Nosso imaginário está concentrado no carro, porque é o que a gente vê mais circulando por aí. Ele falou, mas do ponto de vista de desenvolvimento e da mobilidade, e aí você dá esse exemplo dos barcos, e São Paulo poderia viver isso. A gente tem 2 rios enormes cruzando aqui a cidade que, se fossem recuperados, serviriam, se não para o transporte de pessoas, talvez para o transporte de cargas. Ele diz assim, do ponto de vista do desenvolvimento para a indústria e de mobilidade, a gente está de olho em outros modais, a gente está de olho em outros tipos de veículo. Ele falou motos elétricas, caminhões elétricos. Ele falou o carro faz parte de uma engrenagem, de um nível de sofisticação que a gente precisa buscar. Mas e um caminhão elétrico? E um ônibus elétrico? E eu estou falando 100% elétrico, não estou nem me referindo ao híbrido, né? Ele falou, e uma moto? Ele falou, tudo isso compõe um grande quadro, e aí você traz o barco como esse exemplo, do que nós poderíamos compor como mobilidade, entendendo que mobilidade não é você sair daqui e ir até ali com o teu carro, é você começar a pé, vai passar por um determinado modelo, vai encontrar um outro caminho, até que você chega no seu destino. A ideia da mobilidade é você compor com inteligência a sua jornada, o seu deslocamento para onde quer que seja. E a tecnologia vem como? Ela vem a serviço disso, entregando um impacto ambiental menor, uma eficiência econômica maior e por aí vai. Então os barcos eles entram muito nesse aspecto, né? Exatamente. E como vem também em Londres, por exemplo, que para mim é um outro exemplo. Cada cidade eu acho que tem a sua assinatura, tem o seu DNA. Londres há mais de 20 anos criou o Centro Expandido, que para você entrar naquele Centro Expandido você paga, transformando aí a libra esterlina em real, R$100. Né? Você paga R$100 para entrar no Centro Expandido, ou você tem um carro elétrico e você não tem esse custo. A mesma coisa o car sharing, que você pega um carro num lugar e devolve no outro, você também não tem esse custo. Então, existe um incentivo para você usar o transporte alternativo e diminuir o congestionamento na cidade. E para a gente caminhar já para o final aqui do nosso papo, tem uma história envolvendo os híbridos, mas aí eu queria entender isso do ponto de vista do desenvolvimento, e você já testou alguns desses carros, né? Isso exigiu dos engenheiros a redução de tamanho dos motores, porque você não podia ter um motor a combustão do tamanho que ele tem convencionalmente, ocupando um espaço que seria dividido com outro motor também enorme. Ou seja, foi um trabalho de engenharia para que os dois coubessem ali e se conversassem e etc. Me corrija se eu estiver errado, mas acho que o Japão talvez seja a grande referência disso para esse desenvolvimento. Do que eu tenho memória, os híbridos que mais notadamente entregaram aquilo que prometeram foram os híbridos de montadoras japonesas, pelo menos até aqui. Você me corrija se eu estiver errado. Não, é exatamente isso. E os japoneses, portanto, em algum momento, eles decidiram assim, poxa, eu tô feliz aqui. Eu já tô entregando o que eu tenho, não vou avançar. Do outro lado, em alguns países, a combustão estava bem resolvida porque você tinha incentivos de vários lados, você tinha uma indústria, um mercado que já estava dominado. Só que esses caras que estão com esse mercado já preenchido, alcançaram o topo desse mercado, hoje enfrentam a questão ambiental como o maior entrave, porque eles precisam sobreviver. Não dá para simplesmente fechar a fábrica e falar, não vou mais produzir e tal. Eles vão ter que trocar. Eles não vão saltar para o elétrico de uma vez. Ou seja, a melhor jornada do ponto de vista da eficiência para o que a gente busca hoje para o mundo foi feita pelos japoneses. Eles estão fazendo o caminho certo e vão desembocar em algum momento se a China já chegou na frente, mas eu quero dizer, eles estão mais perto de fazer essa transição que a gente vislumbra. Não vai ser da combustão para o 100% elétrico. Nós vamos ter um período ainda grande em que em vários mercados os carros híbridos vão fazer parte da maioria da frota, da maior parte da frota? Não, é exatamente isso, Aros. O japonês ele teve essa especificidade, desculpa, por conta do inidetismo.
Eles foram pioneiros. Como eu falei aqui no começo, foi pioneiros com o Prius. Só que o Prius tinha um grande problema. Ele não era um híbrido plug-in. Era só aquele híbrido que regenera energia através da desaceleração, de uma freada ou até com motor a combustão que acaba jogando para a força motriz. Hoje, o que está valendo, e eles estão migrando também para esse lado, é o híbrido plug-in, que é aquele que você consegue carregar na tomada. E hoje tem vários tipos, né, de tomadas e com vários tipos de potência também. Uma de 16 quilowatts que você demora, 20 horas, mas também tem já em alguns lugares 180 quilowatts que custa R$1 milhão e por isso precisa do incentivo da empresa para fazer isso, ou seja, da montadora, que você consegue um carregamento em meia hora. Essa linha de evolução, ela está mudando um pouco, Aros. Antes, como você falou, o cara começava com um híbrido, ia para o híbrido plug-in e procurava aprender a fazer um carro 100% elétrico. Já da época de motores com eficiência energética, tiveram uma redução dos motores, que foi aquele downsizing de motores. Então esse expertise eles já tinham. Num carro hoje elétrico, a mecânica é muito simples e o espaço que sobra dentro do carro também é muito simples, porque eles conseguem aproveitar o assoalho inteiro do carro para posicionar as baterias. Então você tem um lugar que acabou tendo utilidade, inclusive dentro da dirigibilidade, da dinâmica do veículo, que você consegue ter um centro de gravidade mais baixo, forçado pelas baterias na base. Você tem um motor bem pequeno, que ele funciona como um regenerador de carga ou como capacitor, depende daquele momento do híbrido, e uma combustão, e como você falou, tiveram que fazer uma engenharia reversa para reduzir isso, caber tudo dentro do mesmo pacote e com tecnologia. Vocês não me perguntaram, mas assim, o grande problema que eu vejo ao futuro, que foi a pergunta que o André fez, como a gente vê isso lá para frente. André, na verdade, todos nós estamos vivendo um laboratório e os caras que estão comprando o carro 100% elétrico aqui hoje, eles são um pouco cobaias. Estima-se a vida útil de uma bateria de 7 a 10 anos. E dentro do nosso cenário atual, 50% do custo do carro é uma bateria. Vamos dizer que você comprou um carro hoje por R$300 mil e você vai vender ele usado por 150 mil daqui a 7 anos, daqui a 8 anos, com todas essas correções. Você vai vender ele pela metade do preço, só que metade do valor do carro, você não vai comprar uma bateria se quiser mantê-lo vivo, usada. Não, você vai ter que comprar uma zero e vai pagar o preço do carro. Então, esse é o ponto que estão tentando hoje fazer com que essas baterias, a exemplo do que o Elon Musk fez nos Estados Unidos, reaproveitar como capacitores, você ter um custo para aquilo reduzido na troca de um carro, por exemplo, que você tenha reutilização para uma casa, com uma telha da Tesla, que você carregue, que embora ela não seja suficiente para dar força motriz para o carro, ela é suficiente para manter uma casa eletrificada. No Brasil eu vejo assim, a gente vai ter uma redução, na minha leitura, daqui a 5 anos a gente vai ter escala, porque os chineses vieram para valer da mesma maneira que os japoneses foram para valer para os Estados Unidos, então você vai ter escala, vai ter redução de custo, vai ter concorrência e vai ter uma diminuição de preço e para o circuito urbano eu acho que aí vai ser 100% elétrico e o híbrido vai ser abolido. Ô André, trazendo a sardinha para o nosso lado e para a gente fechar aqui, eu queria a tua leitura do ponto de vista da inovação. Porque a gente está falando aqui de uma indústria secular, não é? A gente está falando sobre companhias que movimentam muitos bilhões todos os anos e empregam muita gente. E, curiosamente, algumas delas, neste momento, lutam para permanecer relevante num futuro que já chegou. Essa é a grande discussão do ponto de vista hoje da inovação, e aí olhando para esta sociedade que a gente discute aqui semanalmente, esse é o contexto. Pode ser que amanhã surja uma startup muito pequenininha ali, com 2 caras que saíram do MIT, de algum outro lugar, e esses caras vão refundar essa indústria com base em uma tecnologia que eles vão desenvolver ou uma solução que vai ser apresentada por algum laboratório dentro de uma montadora que está olhando para um futuro que essas outras não estão. Ou seja, a luta aqui nesse caso, e a gente está assistindo isso, e a oportunidade de a gente poder assistir isso nesse setor é essa. É não só pela sobrevivência do negócio, mas pela sobrevivência
da relevância como um todo, entendendo que a discussão sobre mobilidade está mudando, que a gente tem vários aspectos para serem observados, né? Claro, quem quiser sobreviver no longo prazo vai ter que matar o seu negócio no formato atual, no curto prazo. É claro que essas coisas não acontecem de uma hora para outra, a empresa não acaba simplesmente e se reconstrói num novo modelo, mas esse processo de substituição que nós já estamos assistindo, até nas grandes marcas, na Ferrari, na Porsche, na Land Rover, onde elas vão gradativamente substituindo a tecnologia, criando incentivos para que esses outros carros vençam as barreiras culturais associadas a eles também. É claro que essas barreiras culturais só vão ser derrubadas se os governos se engajarem nesse processo. Eu não vejo como algo de relevante acontecer, nesse caso, sem a participação, ou pelo menos do governo, no sentido de criar as condições para que a indústria chegue diretamente aos seus clientes e faça as ofertas de valor necessárias para que esses clientes tomem as suas decisões. Mas esses exemplos que o Rufo deu são excelentes para a gente entender maneiras através da qual o governo pode colaborar com essa reestruturação do mercado. É um fato que o mercado, do jeito que a gente conhece até hoje, vai morrer no longo prazo, e essas empresas que já estão nos nossos corações e nas nossas mentes, já são objetos de desejo, já tem algo que é muito valioso em termos de construção de marca e de posicionamento de mercado, elas vão precisar se adequar, usando o seu termo, evidentemente, no sentido de inovar não só a sua oferta do ponto de vista técnico, mas também do modelo de negócio. Modelos de negócio onde você não compra o carro, mas que o carro é on demand, que são liberações e assinaturas, mais ou menos como que nós estamos acostumados a fazer com os aplicativos. Enfim, esse mercado ele vai ser colocado de cabeça para baixo, por bem ou por mal. Quero agradecer demais o meu amigo Alex Rufo, que esteve conosco aqui neste Sociedade Digital. É sempre uma aula, o cara que mais entende da indústria automotiva, do esporte a motor, e ele está sempre no Jornal da Manhã trazendo as informações, e semanalmente o Máquinas na Pan aqui na Jovem Pan. Essa dobradinha é sempre boa, a gente precisa repeti-la mais vezes, o Sociedade Máquinas, Máquina Sociedade, e é isso aí. Alex, obrigado, querido. Eu que agradeço pelo meu relógio aqui. Eu carreguei 22% de tecnologia. Então preciso vir mais vezes para chegar a 100% e ficar aqui nessas duas feras aqui. Combinadíssimo. Valeu, meu amigo. Um abração. Obrigado. Muito bom. André Miceli, semana que vem tem mais, meu amigo. Semana que vem tem mais. Grupo muito bom, sempre muito legal. Um abraço para vocês dois e para todo mundo que nos ouve ver. E para você que nos acompanhou até aqui, se você chegou pela metade, não tem problema. A íntegra deste programa e dos programas anteriores, tudo disponível lá no Panflix. É só você acessar para assistir e compartilhar este Sociedade Digital que hoje caminhou na velocidade de um carro elétrico. Não é um Fórmula 1, se bem que tem, né, Alex? Como é que é? O Fórmula E? Tem híbrido, tem elétrico e o legal é o torque. Com muito torque a gente fez o programa hoje. É isso mesmo. Valeu, gente. Até a semana que vem a gente discute o nosso mundo cada vez mais digital aqui na Jovem Pan toda semana. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli. Realização Jovem Pan News.